Depois da gente participar da oração com Davi, a gente vai passar agora para o momento da mensagem. E o momento da mensagem é um momento que a gente tem que prestar bastante atenção na história. E a história de hoje fala sobre oferecer amor, que na verdade é muito mais legal do que receber amor. Quando a gente oferece amor, o nosso coração fica muito alegre de oferecer amor e a gente vai ver isso através dessa história. E para variar, eu fico me lembrando de vocês lá na igreja, me dizendo o seguinte: tia, já sei, vai contar uma história da Bíblia e uma história da sua cabeça. É, por aí mesmo. A história da Bíblia é fácil, porque eu abro lá a Bíblia, procuro a história e a história está lá. História de homens e mulheres que tiveram as mesmas situações que a gente passa hoje em dia. E é bom a gente sempre ler a Bíblia para a gente ver de que jeito que as coisas se resolveram, como que Deus agiu na vida dessas pessoas. E a história da minha cabeça, na verdade, essa semana custou um pouco a sair. Ficou um tempo, como é que eu ia contar essa história? Eu fiquei com a cabeça tão cheia de ficar pensando nessa história, que de repente até explodiu minha cabeça de tanto que eu pensei. Mas cheguei a uma conclusão e vou contar uma história que aconteceu na floresta. Na verdade, na floresta começou a história com uma corrida, com as pessoas competindo quem seria o mais veloz. E aí, na floresta, aconteceu a história da seguinte maneira. Tinha uma rádio, que era a Rádio da Floresta, que estava vendo tudo ao vivo e transmitindo tudo ao vivo da seguinte maneira: alô, 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 querido ouvinte da Rádio da Floresta, você que está ligado aí na nossa rádio tem sempre as notícias em primeira mão, no momento que elas acontecem. Eu, seu locutor esportivo, Paulo Pavão, direto dos estúdios com as notícias da Corrida da Mata. Em primeiro lugar, José Guepardo, o favorito. Ele está alcançando a marca de 115 km por hora, não tem pra ninguém. Mas pera um pouco, tá acontecendo alguma coisa, eu tô recebendo uma notícia estranha. Fala daí, Chico Centopeia. Paulo Pavão, algo estranho aconteceu. A corrida está parada. José Guepardo parou, peraí, eu vou chegar mais perto da pista e vou apurar os fatos. Guepardo, o que houve? Por que você parou? Você é o favorito? Faltava só um pouquinho para ganhar. O que houve? O que aconteceu? Você não percebeu não, ô Centopeia? Olha ali, quem tropeçou na pedra foi o besouro tigre. O besouro tigre estava faltando muito pouquinho e acho que ele quebrou a antena, ele está tonto, vamos ajudar. Atenção, Paulo Pavão, José Guepardo abriu mão do primeiro lugar da corrida pelo seu adversário, o besouro tigre. Que demonstração de companheirismo, querido ouvinte, é muito amor no coração. Gente, olha só, uma das formas mais bonitas da gente demonstrar amor é deixar de lado os nossos próprios interesses em função do bem-estar do outro. O amor é um profundo sentimento cristão. Ele deve ser demonstrado através das nossas atitudes. Olha que legal, o Zé Guepardo deixou um pouquinho de lado a corrida e o fato dele ser o vencedor, que todo mundo já sabia que ia ser, para poder socorrer o seu pior adversário, que era o besouro tigre. O besouro tigre realmente ele é um inseto extremamente veloz, mas o Zé Guepardo deixou em função dele. E essa história acabou com uma coisa muito legal, que foi o fato do José Guepardo deixar de lado a sua vontade de ser vencedor em favor do amigo que tinha caído, quebrado a antena e ficado tonto. Mas, na verdade, essa história onde o José Guepardo deixou de fazer uma coisa que ele queria em favor do outro, me lembrou uma história que na Bíblia também aconteceu da mesma forma. É a história de Ruth e Noemi. E essa história está no livro de Ruth, no capítulo 1, e vai do 1 ao 22. Então, agora a gente vai prestar atenção o que tem a ver essa história inventada que eu inventei com a história de Ruth e Noemi. E a gente vai começar a contar essa história com uma família que está indo embora da sua terra,
porque na sua terra estava tendo uma grande fome. Então, essa família saiu, deu tchau para sua parentela e saiu de Belém, onde eles moravam, por causa dessa fome, e foram para outra terra. E essa família, eu vou dizer o nome de todos eles. O pai da família era o Elimeleque. O Elimeleque, ele era casado com a Noemi e tinha 2 filhos, meninos. Um era o Quilion e o outro era o Malom. Eles saíram de Belém, da terra deles, que estava com fome, não estava tendo nada para comer, a lavoura estava ruim, e eles foram diretamente a uma cidade chamada Moabe. Moabe era uma cidade que eles poderiam morar. Em Belém, eles tinham como Deus verdadeiro o nosso Deus. Mas em Moabe, os moabitas não serviam ao Senhor. Em Belém não, todos serviam ao Senhor, mas os moabitas não serviam ao Senhor. Mas eles, por causa da fome, precisaram ir até Moabe. Viveram em Moabe muito tempo, Quilion e Malom cresceram, Elimeleque faleceu e a família ficou constituída do Malom, do Quilion, da Noemi, eles cresceram, a Noemi envelheceu. E quem seriam essas 2 moças moabitas, lá de Moabe? Essas 2 moças são as esposas do Malom e do Quilion. A esposa do Malom se chamava Ruth e a esposa do Quilion se chamava Orfa. E eles viviam em paz, mas aconteceu uma coisa muito triste. Também Malom e Quilion morreram. E Noemi, Ruth e Orfa ficaram sozinhas. Então, elas resolveram, na verdade foi Noemi que resolveu, sair de Moabe e voltar para Belém, porque elas já tinham vivido na terra de Moabe muito tempo. Noemi tinha muitos parentes em Belém, então ela queria retornar para Belém. Ruth e Orfa eram moabitas. Mas a família, que tinha agora ficado diminuída, Noemi, Orfa e Ruth, resolveram voltar para Belém. Fizeram as malas, colocaram no animal para poder viajar. Noemi era de Belém, mas Ruth e Orfa eram de Moabe. Mas elas foram com a sogra. Sogra, porque as 2 eram casadas com os filhos de Noemi que morreram. As 3 seguiram viagem e foram para Belém. No meio do caminho, Noemi conversou com as 2 e falou assim: Orfa, Ruth, vocês são jovens, não são de Belém, eu sou de Belém, então eu posso ir para Belém sozinha, né? E lá eu vou encontrar minha família. Vocês 2 podem ficar em Moabe. Vocês são novas, às vezes vocês podem casar de novo. Fiquem as 2 em Moabe. E aí, uma pensou, a outra pensou, e é nessas horas que até eu fico pensando, o que será que eu faria na situação da Ruth e da Orfa? Será que eu iria com a Noemi, que já está idosa, para cuidar dela? Mas eu não sou nem de Belém, eu sou de Moabe. Quem é de Belém é Noemi, mas a gente não é. O que a gente vai fazer? As 2 ficaram em dúvida porque elas gostavam muito de Noemi. Todas as 2 gostavam muito de Noemi e choraram juntas. Mas Orfa resolveu voltar para Moabe e não ir com Noemi para Belém. Mas Ruth, chorando muito, disse: não, eu não quero me afastar da minha sogra. Eu quero ficar com ela e cuidar dela. O meu Deus vai ser o seu Deus. Os moabitas não acreditam em Deus,
mas eu vou seguir aquilo que o Deus de Noemi fala e eu vou acreditar no Deus que Noemi acredita. Então, Noemi e Ruth, muito amigas, foram as duas para Belém. Então, a Ruth abriu mão de ficar na terra dela por amor a Noemi. Aquilo que a tia falou, às vezes dar amor é melhor que receber amor. Ruth abriu mão de ficar na terra dela para ir com Noemi e cuidar de Noemi a vida toda. É uma história muito bonita da Bíblia. E as duas ficaram muito amigas quando voltaram para Belém. E Ruth sempre cuidou de Noemi e falou: o seu povo, Noemi, vai ser o meu povo. O seu Deus, Noemi, vai ser o meu Deus. E as duas, muito amigas, cuidaram uma da outra. Então essa história é uma história de dar amor. É muito bacana a gente dar amor. É muito bom. Então, na Bíblia tem um versículo que fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente está num momento que a gente precisa amar muito o próximo, como a nós mesmos. A gente tem que se amar e a gente tem que amar o outro da mesma forma que a gente ama a gente, para a gente poder oferecer amor. Porque a gente oferecendo amor, a gente vai estar fazendo aquilo que o nosso Deus manda. Amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Essa era a lição que a gente tinha para hoje.